Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo novamente no mesmo versículo que nós olhamos ontem. Lançai sobre ele as vossas ansiedades e ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5,7, que diz: Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades e ele tem cuidado de vós. Sabe, enquanto eu estava fazendo um dos meus devocionais, eu estava olhando, sem poder sair porque estava chovendo, né? De parte eu estava meio angustiado porque eu queria sair para caminhar. Outra parte, meu corpo estava meio cansado e eu dizendo não queria. Mas enquanto eu fazia o devocional, eu olhei no meu quintal e olha só o que eu achei. Olha só, um ovo. Um ovo das minhas galinhas. E eu vou lavar, né? E vou poder usar, claro. Mas por que eu vi? Por que eu não vi ontem? Porque ontem estava cheio de folhas, o quintal. E folha seca, ela é volumosa. Então eu não conseguia ver. Mas por causa da chuva, a chuva fez todas as folhas, né, caírem o volume, ficarem esparratadas pelo chão. E lá está o ovo. Bem claro assim para mim poder ir buscar e pegar. Veja só que interessante né? Muitas vezes a gente não consegue perceber o trabalhar de Deus. Então Deus faz algo que parece ruim, ou faz algo que mexe com tudo para que as coisas possam se acalmar. E aí surgem as oportunidades, as bênçãos que Deus quer cuidar de nós. Meus amados, Deus realmente quer cuidar de nós. Ele quer que nós lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades. Aí você pode talvez dizer, mas Jonathan, para você isso deve ser fácil. Você vem de uma família cristã, você isso, você aquilo, sabe? Não é fácil não. Um dia eu tinha ido para um culto uma semana antes, um culto de trabalho de crianças, lá na Inglaterra, peguei ônibus, e o irmão me trouxe de volta, me deu uma carona para perto da minha casa. Oxe, foi uma bênção. Então na outra semana eu digo, vou levar meu filho, né? Vai ter alguém que me dê uma carona. E aí nós participamos do culto e tudo mais. E eu, né, pensando, vou ganhar uma carona de volta. O irmão não falou nada comigo. Não me ofereceu carona. O irmão foi embora. Eu peguei meu filho, comprei já estava com a passagem de volta, né? E peguei um ônibus voltando. Só que o ponto onde eu tinha que descer, onde eu descia, né, normalmente, ali não passava mais ônibus daquela hora da noite. E eu não sabia disso. E era um bairro extremamente esquisito, complicado. E era um pouco longe de casa para eu estar com meu filho andando. E para piorar, estava somente 0,5 graus, então estava extremamente frio para nós. E eu pensando no que fazer, esperando o ônibus chegar, e o ônibus não chegava, e eu, Senhor, e agora? E agora, Senhor Deus, o que eu faço? De repente encosta um táxi. E o taxista olha para mim e diz, tá esperando táxi? Eu digo, não, tô esperando um ônibus. Aí ele foi mais para frente, depois voltou e disse, querido, teu ônibus não passa mais aqui essa hora da noite, não. Você mora onde? Eu digo, eu moro logo ali. Aí ele, entra, eu te levo. Eu digo, mas eu não tenho dinheiro para pagar o táxi. Ele diz, não se preocupe, entra que eu te levo. Eu entrei no táxi, o táxi me deixou na porta de casa. Eu agradeci. E eu cheguei em casa e eu olhei para minha esposa e a gente agradeceu tanto a Deus. Porque Deus mandou alguém para cuidar de nós naquele momento de dificuldade.
Sabe, meus queridos? Assim age Deus. Quando nós lançamos as nossas ansiedades sobre Ele, quando nós lançamos o nosso cuidar na mão dEle, o homem, a igreja, pode nos falhar, mas Deus nunca irá nos falhar, porque Ele quer ter cuidado de nós. Lance hoje as vossas ansiedades sobre Ele. Pensa nisso hoje. Tenha um bom dia. Que o Senhor os abençoe. E até o nosso próximo, antes do